Fala galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria, meu nome é Bruno Alegria. Há quanto tempo? Está muito difícil. Eu andei tentando colocar uns vídeos até antigos, mostrando algumas coisas que eu tinha assim filmado, de Google Moss, mas cara, eu estou tentando reduzir, e eu contei isso para vocês. Desde final, a minha coleção ela cresceu durante uns 40 anos, até o final de 2016, quase 40 anos na verdade, hoje tem 40 e poucos anos que eu coleciono, até o final de 2016. O final de 2016, a minha cabeça mudou um pouco e eu comecei a reduzir a minha coleção ali início de 2017, desde 2017 e a coleção vem reduzindo. E naturalmente eu vinha comprando algumas coisas, mostrava aqui no canal e tenho de alguns anos para cá intensificado essa redução. Mas cara, uma coisa assim que não acaba, não acaba. Eu comecei agora a me dar assim um nervoso quanto a isso, uma certa angústia quanto a isso, porque eu tenho feito uma quantidade de vendas assim alta para reduzir justamente e me livrado de algumas coisas também. E cara, é difícil, sabe? Eu digo até a vocês assim como uma experiência que até tomem cuidado com esse tipo de coisa, porque é muita coisa e eu fico muito triste porque como as coisas mudaram, eu não tive tempo de mostrar para vocês os itens, né? Falar sobre eles, explicar sobre cada coleção, explicar não assim que eu tenha grandes conhecimentos, não é isso, não é querer dar uma de falar sobre, não é isso, mas mostrar, trocar ideia, principalmente trocar ideias, né? Sobre as coleções, sobre as coisas. Aí eu ando trazendo algumas coisas para cá e porque a minha coleção, o grosso dela fica em outro lugar, e aí eu tenho trazido algumas coisas para cá, organizado e me livrado delas. Mas cara, não acaba. Playmobil, eu tinha umas 27 caixas grandes de Playmobil, e eu acho que eu já me desfiz assim, vamos dizer, de um terço. E ainda assim parece que as coisas não se movimentam, não mexem, e você vai pegando de uma caixa e as caixas que vão ficando um pouquinho vazias, você vai jogando para outras para condensar e cara, é um trabalho assim interminável e eu tô querendo assim tem um pouco de objetivo de vamos dizer assim, me dar liberdade quanto às coisas, né? Se eu quiser fazer outras coisas e tal, eu ter a liberdade. E a minha coleção me trava hoje nessa liberdade. Então é curioso isso. Então estou aqui organizando, cara, você vê, eu me desfiz de toda a minha coleção de Marvel Legends, praticamente toda. Se eu tiver ainda uns 80 itens, assim é muito, até menos talvez. Me desfiz de muita coisa. Eu falei de Playmobil, Alien, Predador, me desfiz de praticamente tudo. Talvez eu tenha uns 2 itens só. E sei lá, nem me lembro. O selo, assim, pô, uma quantidade imensa que eu me desfiz de selo. Então eu tô aqui, comecei a organizar a parte de miniaturas. E aí, cara, eu falei assim, vou botar ali, não falo com o pessoal do canal há muito tempo, vou colocar ali uns carrinhos assim em cima, só para filmar, não vou nem aparecer, só para colocar no canal e tal. Às vezes surgem algumas pessoas falando alguma coisa, eu troco ideia, e eu gosto muito dessa parte de trocar ideia e conversar. Aí dá uma olhada, cara. Comecei a botar bonitinho, assim, aqui em cima, né? Estão vendo? Ó? Tem umas coisas ali embaixo que não aparecem, né? Embaixo desses aqui, né? Aí comecei a colocar bonitinho. Vou filmar, né? Aí começa. Então, será que acabou? Então vamos abrir umas caixas aqui para ver se acabou o que tem. Aí você começa a abrir caixa, né? Aí abre essa caixa aqui. Aí, putz, aí tem mais um monte. Aí você abre outra caixa. Essa coleção aqui eu mostrei para vocês, né? Que eu tenho ela toda, né?
Aí começa. Aí depois você lembra que fez essa coleção também de caminhões, né? E aí, pô, começa a abrir saquinho. Ah, o que tem no saquinho? Ah, também fiz aquela de motocicletas, de Harley Davidson. Aí começa a sair mais troço. Porra, cara, aí começa a dar um certo desespero. Aí eu falei assim, não, vou organizar meus Hot Wheels, vou separar. Lembra que eu fiz uns gaveteiros grandes, separar por tema. Eu desisti, porque eu enchi os gaveteiros todos, eram 2 gaveteiros grandes, separei por tema, aí estou começando a fazer aqui, tá vendo? Estou etiquetando aqui para fazer. Aí você começa a organizar. Aí daqui a pouco já começa a ficar cheio aqui, aí motos, né? Aquela parte de carros de corrida e tal. Aí, cara, vai faltando espaço. Vai faltando espaço, vai faltando espaço. E, cara, você diz, porra, aí eu trouxe aquelas caixas ali também. Ó, tô começando a abrir essas caixas aqui também. Porra, é assim, você fica travado realmente. Então, é muito complicado. Assim, infelizmente, muita coisa eu consegui reduzir, de fato, mas eu sinto uma pena danada, cara. Eu me desfiz de coisas de Playmobil, assim, que eu queria muito ter mostrado para vocês, muito, assim, coisas lindas, assim, que eu pego, assim, e me dói um pouco. Essa questão de espaço é muito séria, né? Eu montei muita coisa, não que tenha faltado espaço, mas, assim, montar as coleções, ela faltava espaço para caixa, para guardar caixa, como tem aqui, né? Embaixo de mim, ó, tem um monte de caixa aqui. Então e daqui a pouco essas porcarias vão chegar ao teto. Você vê que já está aqui, ó, na altura do meu ombro. Isso aqui vai sair daqui de trás de mim e eu vou subir mais algumas caixas aqui. Daqui a pouco está no teto. E lá onde eu tenho outras coisas, pô, assim, tá sinistro. Então, assim, foi a falta de tempo também de montar as coleções. Aí me dá pena, por exemplo, essa coleção aqui, eu nunca montei, né, para eu ficar olhando e tal. E eu fiz todas essas coleções dessas miniaturas de 1 para 43. Eu fiz uma conta grossa assim, peguei as caixas que eu tenho cheias de Hot Wheels e falei assim, nessa caixa tem tantos Hot Wheels, eu tenho tantas caixas, então eu tenho mais ou menos tantos Hot Wheels. Cara, assim, dá na casa de 8 mil. Aí, cara, você pensa assim, como é que eu não vou poder vender um a um? Não dá para vender um a um, é uma loucura. Então eu vou ter que fazer pequenos lotes. Então, pô, cara, mas aí as pessoas querem, não, dá para tirar esse aqui, botar aquele ali. Não dá, não vai dar. Então é uma coisa assim, meio, ao mesmo tempo que é uma diversão, você vê essa coleção também aqui, ó. Eu fiz toda também, do 007, tá dando um reflexo aqui. É uma coleção linda, porque ela tem um cenário, né? Eles fazem um cenário para o carrinho, né? Aparece ali uma imagem, em alguns tem assim um piso, deixa eu ver se tem algum aqui com um piso, não tem, deixa eu ver esse de polícia, esse aqui de polícia eu acho que tem, tá vendo? Tem um piso ali, algumas tem neve, e eu fiz esse 007, tá vendo? 007, fiz toda essa coleção também, por aí vai, essas coleções eu fazia todas. Então assim, caraca, é um volume assim, incrível, que porra, tudo bem que foram muitos anos acumulando, colecionando e tudo, montei muita coisa vocês viram no canal, atrás de mim aparecia, muita coisa montada, mas muita coisa eu não tive tempo de montar aí, pela, né, uma vida atribulada, trabalho e tudo, eu não tive tempo de montar essas coisas. Então você pensa assim, pô, mas se eu não tinha tempo para montar, para que eu comprava? Na verdade, assim, obviamente é um grande prazer ter isso tudo. Essas coleções me ensinaram muita coisa. A conversa sobre cada uma dessas coleções com outras pessoas me ensinaram não só sobre as coleções, mas você acaba conversando com os amigos sobre outros assuntos, principalmente o pessoal do selo.
O pessoal do selo são pessoas que normalmente têm uma cultura assim bem elevada, no geral, né, de uma forma geral. Então você tem conversas sobre diversos assuntos muito interessantes, né? A verdade é essa. Em outras coleções nem tanto, infelizmente. Infelizmente você, ao longo dos anos, você vai notando que em algumas coleções tem um determinado tipo de pessoa, em outras tem outro. Como eu fiz várias coleções, assim, você começa a ter essa percepção. Então é muito interessante isso. Então o que eu digo é isso, cara, cuidado. Cuidado, porque amanhã a sua cabeça pode mudar, você pode começar a querer se desfazer para ter outros objetivos, outras coisas, e esse volume te atrapalha, porque você não consegue gerenciar isso muito rápido. Por mais que as coisas tenham liquidez, e tem, essas coisas têm muita liquidez, você coloca um preço baratinho para se desfazer e tudo, e é o que eu faço, e sai muita coisa, sai coisa assim, a rodo, você fica um pouquinho travado, sabe? Você fica um pouco... Você vê, eu estou falando com vocês, estou olhando assim para umas caixas ali em cima, estou assim, caraca, cara, sabe? Lá em cima, ó. Olha lá. Então, porra, e tem muita coisa ainda para vir para cá, para organizar. Às vezes, eu confesso assim que é um pouco desesperador, é um pouco desesperador. Então, cuidado, é a dica que eu deixo, né? Porque a vida ela vai mudando, ou para melhor ou para pior, não importa, mas ela vai mudando. E a nossa cabeça também vai mudando. E espero que sempre evoluindo, né? E eu sempre fui um cara muito aberto a ouvir as pessoas, a mudar de ideias, e acho que isso faz parte da evolução. Eu leio brutalmente. Eu tenho uma coleção de livros. Eu procuro livro, é uma coisa que eu procuro me desfazer, porque eu acho que você tem que passar conhecimento. Meu pai me ensinou muito isso. Ele lê brutalmente. Eu leio menos do que ele, mas leio muito também. Então tem uma coleção de livros que eu ainda quero separar também. Isso aqui eu vou ficar, isso aqui eu não vou. A maior parte eu leio e me desfaço logo, dou de presente. O meu pai, por exemplo, deixa no banco do shopping, deixa no banco da praça, dá de presente. E eu acho que livro é uma coisa para não se deve guardar. Eu acho meio, a não ser livros de consulta, livros que você gostou muito, que você pretende reler algumas partes, ou livro inteiro, é uma coisa assim que você pode guardar. Mas assim, aquela coisa assim, o cara tem 50, aí quer dar uma de intelectual, aí coloca aquela estante maravilhosa no fundo, cheia de livros, isso não quer dizer nada. Muitas vezes você tem, às vezes, livros que você não leu ainda, que você pretende ler. A maioria desses caras não leu a maior parte daquilo, porque o livro demanda tempo. Hoje, por exemplo, quando eu estou lendo com o Google, eu até procuro pesquisar. Eu leio alguma coisa no livro e vou pesquisar sobre aquilo no Google. Então, às vezes, eu demoro um pouquinho mais a ler um livro, porque outros assuntos que vão sendo puxados no livro eu procuro ver no Google. Então, livro é uma coisa que eu sei que eu tenho bastante, mas que boa parte se foi. Boa parte se foi. Então, tem alguns livros raros, assim, que eu comprei, como eu frequentava muito sebo, ainda frequento, algumas coisas raras que eu via, eu comprava. Então tem uns livros raros assim que eu quero separar. Mas é isso. Então fica a dica aí. Cuidado, tá bom? Prazer rever vocês. Desculpe a ausência. É sempre muito bom falar com a galera aí. Tenho muitas saudades das conversas. Realmente, muitas saudades assim. Eu acho que é muito legal você conversar com as pessoas. Não importa sobre o que. Discordar também é muito interessante. Te faz evoluir muito discordar. As pessoas discordarem de você, você ouvir, isso é que te traz conhecimento, isso é você ouvir as várias vertentes, as várias opiniões, isso é muito legal.
e mudar também. É uma coisa sempre bacana. E é isso aí, tá bom? Um beijo grande do Alegria, nos vemos por aí, não sei quando.